Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Vou deixar minha carinha aqui do lado. Beleza? E vamos seguir esse tutorial, certo? Bom, antes de qualquer coisa, você já deve ter passado por isso, né? Vou criar uma pasta nova que vai ser o nosso source, tá? E dentro do source, eu já estou dentro do source. Você percebeu os comandos que eu fiz aqui? mkdir quer dizer make directory, certo? Então, estou criando um novo diretório chamado src, que está dentro do seu projeto também, src. E eu fiz um cd espaço, aí eu vou até sair de novo, ó. Cd quer dizer change directory. Se eu digitar src e apertar tab, ele acha a minha pasta, tá vendo só? E se eu apertar SR e apertar tab, ele acha também essa pasta. Eu não preciso completar todo o nome da pasta para poder achar, tá bom? Uma dica legal para a gente. Vou dar um clear para limpar e a gente está dentro da nossa pasta. Então, o que é que a gente vai fazer? npm init. E assim a gente vai inicializar um pacote Python, perdão, um pacote JavaScript, certo? npm init. Olha só que legal. Ele está criando um pacote package.json para mim. Não era para estar demorando tanto. Ó, aí ele vai perguntar várias coisas para mim, né? Qual é o package name? Vai ser o nome do meu pacote, né? Por exemplo, MVC Soft, o nome do, por exemplo, do projeto de vocês. Qual é a versão? Você vai colocar 0.1. Invade version, coloca 1.0.0 então, que é a inicial. Descrição. Um projeto muito legal. Entry point, index.js. Deixa ele como está aqui, depois a gente dá um jeito nisso, tá? Comando de teste, também não tem, dá Enter. Git repository, você não vai colocar aqui. Keywords, também não vai colocar. Autor, vai ser grupo um, por exemplo, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Licença, deixa por enquanto sem licença, ou então coloca a licença que está lá, se eu não me engano é MIT, né? Está ok, você verifica se está tudo certo, dá um ok, e olha só, ele até está dizendo, ó, New Merge Version of NPM Available, ou seja, vamos fazer um update? Aí, para fazer o update, você vai simplesmente copiar esse comando aqui e colar. E ele vai fazer a atualização. Se por acaso o seu precisar fazer isso, faça, tá? Por quê? Por causa que o NPM atualizado é muito bom, que é o gerenciador de pacote do seu projeto, certo? E a gente espera um pouquinho, ele vai fazer a atualização. Maravilha! Agora a gente pode abrir no Code espaço ponto. O Code espaço ponto, quando a gente instalou o VS Code, ele já deixou todas as configurações para você apertou aqueles botõezinhos para ficar no path do caminho, né? No caminho correto do PowerShell. Então, code espaço ponto, ele vai abrir a pasta em que ele está. Code package JSON, ele vai abrir só o arquivo .json, certo? Então, a gente sempre abre como ponto aqui, porque a gente visualiza todo o projeto. O nosso projeto, por enquanto, só tem isso, né? Package.json, perfeito? E olha só que legal, ele criou para a gente o package.json bem aqui, bem bacana. Certo? Então, está aqui o nome, qual é a versão que a gente está, a descrição. O main pode ser index.js por enquanto, a gente muda. E os scripts, por enquanto não tem script nenhum de inicialização, certo? Beleza. Vamos agora para o nosso tutorial aqui. E eu fiz um tutorialzinho bem bacana, né? Todos os professores fizeram, para que a gente possa analisar passo a passo. Então, como que se forma a string de conexão, você vai ler com calma como que a gente cria um banco de dados Supabase, isso daí já foi, é uma redundância, a gente já viu antes isso, né? Como conecta com JavaScript. Legal. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta config, certo? Então, vamos aqui no nosso VS Code, a gente vai criar uma pasta chamada config. Vai ser a primeira pasta de configuração que a gente vai ter, certo? E dentro dessa pasta, a gente vai criar um db.js. Legal? Esse db.js vai ser o nosso arquivo de configuração, tá? Ele vai conectar com o banco de dados para a gente. Então, quando o nosso controller, o nosso
os nossos models precisarem conectar com o banco de dados, eles vão chamar esse arquivo, né? Vão instanciar esse arquivo para conectar, certo? Vamos voltar aqui. Agora a gente vai adicionar o seguinte código. Olha só que legal. Esse código aqui você pode copiar e colar mesmo. Qual vai ser o problema? A gente não tem esse PG aqui, né? Nosso package.json não tem nenhuma biblioteca instalada. No momento que a gente salvar, e se a gente for tentar rodar ele, ele vai dar erro. Tudo bem? Então, o que é que tem aqui? Olha só, a gente vai ter um pool, né? Nosso pool de conexão, que sai do require.pg. Aí você vai pesquisar, nossa, como é que eu faço para instalar esse PG então? Então, olha só, você vai colocar esse primeiro aqui, vamos na internet, como instalar o npm package PG. Ó, PG pool, tá aqui, certo? Já achamos. Então, npm install PG pool. É assim que a gente faz para instalar ele, certo? Aliás, esse daqui é o PG pool, né? Então a gente viu o pacote errado. Na verdade, a gente está pegando só o pacote PG, olha só. Então você tem que procurar o pacote correto. Como que é feito o require dele? Ó? npm install PG. Como que é feito o require? Você tem que dar uma lida. Eu já sei que é esse, tá, pessoal? Mas eu só quero mostrar para vocês que é importante vocês lerem as documentações dos pacotes. Ó, como é um código dele. Esse aqui é o código dele, certo? Quais são as dependências que ele usa, tá? Então, quais são os outros pacotes que usam ele como dependência? E assim por diante. Então, vamos instalar o pacote PG? O que é um pacote PG? A gente vem aqui no nosso terminal e faz npm install PG dentro da pasta que está o nosso package.json. Eu vou explicar para vocês por quê. Ele vai fazer a instalação para a gente. Nessa hora que vai ser criado o Node Modules. O Node Modules, ele vai ter, olha só, todos os módulos do PG aqui nesse caso e todas as outras coisas que o PG precisa para funcionar. Esse Node Modules, ele não pode de nenhuma forma ir para o GitHub, certo? Então, eu estou assumindo que você já tem esse SRC dentro do GitHub. O que é que vai acontecer? Dentro da sua pasta, você vai criar um .git ignore para o Node Modules não subir de forma nenhuma, certo? Eu vou só voltar aqui porque a gente vai estar tendo dentro da nossa pasta de projeto. Eu vou abrir um code aqui só para a gente organizar, tá bom? Isso aqui é um monte de coisa que eu tenho. Eu vou criar aqui como se fosse uma pasta de projeto sua. Então, 2025, turma X, certo? Vai ter aqui o seu projetinho, tá? O SRC vai estar dentro do turma X. Vamos movimentar ele para cá, certo? Ele está movimentando. Por que que ele demora a movimentar? Por causa do Node Modules. O Node Modules ele tem muitos arquivos e à medida que o seu projeto for crescendo, ele vai ficando cada vez mais com arquivo, certo? Então ele já movimentou. Sim, não sei se ele movimentou todo. Vamos já verificar. A gente vai fechar isso aqui que não existe mais e a gente vai abrir no code ponto de novo o repos. Ele não tinha ido. Vamos fazer o seguinte, vou deletar o Node Modules. Toda vez que der algum problema com sua aplicação, uma das coisas que a gente faz é deletar o Node Modules. Você percebe que ele vai ter mais de 20 mil arquivos, dependendo de quão grande for sua aplicação. Então, você nunca deve subir ele no GitHub, porque ele vai dar conflito. Toda vez, cada grupo, cada integrante do grupo tem que baixar o package.json, baixar o projeto com package.json. Olha só como é que está nosso package.json. Ele acrescentou mais uma chave chamada dependencies. E ele instalou a versão do PG. Toda vez que a gente faz npm install, ele vai instalar o Node Modules com todas essas dependências necessárias. E o Node Modules, então, não é feito para ser compartilhado, ele é feito para ser instalado em cada computador de forma separada. Então, vamos lá. A gente vai para a turma X, certo? Vou movimentar aqui. Olha como foi bem mais rápido. Agora eu vou abrir só 2025, turma X. Legal? Estamos aqui. Vou abrir o VS Code. O que que acontece? O seu ponto .git
Vou fazer um git init aqui só para a gente começar a mapear. Você já vai ter isso, tá? Vou criar uma pasta chamada .git aqui. Bom, tudo bem. Você vai ter aqui mais uma pasta chamada documentação. Você vai ter uma outra pasta de acordo com os critérios do escritório de projeto. É bem aqui que você vai criar um .git ignore. Antes de você subir, você nunca sobe, você nunca faz um git add, nunca faz um git commit com um node modules no seu computador, sem ter essa pasta git ignore com node underline modules aqui, certo? Ela vai garantir que isso não vá para o seu GitHub, tá? Então é muito importante que você faça isso. Voltando para cá. Então vai estar aqui assim o seu package.json. Para rodar qualquer coisa dentro do package.json, você tem que ir para pasta cd src source, certo? E aí a gente não tem o Node Modules, não vai funcionar direito. Então a gente vai fazer um npm e ou install, qualquer um dos dois funciona. Ele vai instalar de novo, vai lá na base do npm, baixa as coisas e olha só, tá aqui o Node Modules de novo. Quando você tiver o git ignore bem funcionando bem, esse Node Modules vai ficar cinzento, dizendo que ele não vai ser agregado para enviar no seu Git. Aí agora a gente continua aqui, certo? Vamos lá. Olha só. Use o pool para executar consultas no banco de dados. Mas espera aí, o que está faltando aqui? Está faltando a gente setar o nosso usuário, senha, para a conexão do banco de dados. Olha só que legal. Então, a gente vem aqui no config, no DB. E aonde é que está isso daqui? Se lembra daquela string de conexão que a gente criou lá no Supabase, que eu disse para vocês no primeiro autoestudo, que vocês têm que guardar ela com carinho? Está aqui. Esse daqui é, é a nossa senha. Essa daqui é o nosso usuário. Esse primeiro aqui é o nosso usuário. Esse host aqui é o que vem depois do arroba até o ponto .co, né, antes dos dois pontos. É assim mesmo do Supabase, não é ponto .com, não, é ponto .co. E o database é esse cara aqui no final, ó, Postgres, certo? E qual é a porta? É essa porta bem aqui. Pronto, a gente já tem todas as partes para a conexão desse banco de dados. Perfeito? Ainda está inseguro, né? Como é que a gente vai mandar isso daí, né? Todas essas senhas, como é que a gente manda para o GitHub? A gente vai ver já já como é que faz isso. Então, use o pool para conectar com o banco de dados, certo? Então, vamos lá. Vamos criar, por exemplo, uma, um, por exemplo, script.js. E aí, como é que a gente conecta com o banco de dados? Olha só, ele faz o require dentro do config e traz o DB para cá. DB query, a gente faz a nossa query aqui. Tem só uma coisa que não se deve fazer, que eu coloquei aqui de propósito para vocês. Nunca faça um select com asterisco. Sempre escreva o que tem, certo? ID e name. From user, que foi aquela que a gente criou. E a gente vai inicializar a função da seguinte forma, com um erro e com uma response, arrow function. Se tiver erro, ele faz o console erro e dá um return. Se não, ele só dá a resposta, né? Ele pega a resposta, vem ponto .rows, ele vai mostrar quantas rows tem lá, certo? Perfeito? Então é assim que a gente faz a conexão. Agora a gente pode tentar rodar isso daqui, ó, do jeito que a gente precisar. E a gente tem que utilizar as variáveis de ambiente para não ficar aparecendo esses nossos, essas nossas senhas, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai instalar aqui, ó, o npm install.env, certo? Então, a gente vem aqui no terminal, tem que ser na pasta que está o package.json, tá? npm install.env,
Ele vai instalar o .env para a gente, certo? Em produção, tá? Porque ele vai ler as variáveis de ambiente. E agora o nosso DB, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar para ser dessa forma. Tá vendo só? A gente inicializa o .env.config e aqui na pasta raiz do src a gente cria um arquivo chamado .env. Esse .env também entra no gitignore, porque eu não quero que o .env vá com todas as minhas senhas para o GitHub. Perfeito? Aí, como é que eu puxo o .env? Eu sempre coloco process.env, é uma função que vai inicializar o .env e vai ler essa variável dentro do .env. Como que vai ser dentro do .env? Vamos lá. Aqui no .env, olha só. Coloco aqui o exemplo, está aqui. Tá vendo? Eu coloco as variáveis assim, que é que eu puxo bem aqui, process.env.variável, e aqui que eu coloco os valores corretos. Como esse arquivo não vai subir, é recomendável que você coloque um .env.example, certo? Que vai ter exatamente isso daqui. Ele vai mostrar qual é a estrutura do seu .env para outra pessoa colocar os usuários e tudo no computador dela, tá? E quando você inicializar, vai estar conectando com o seu banco de dados. Agora é sua vez. Você deve tentar fazer isso daí e conectar com o banco de dados. Perfeito? É esse DB aqui que os models vão puxar para fazer as queries dentro do banco de dados. Query é igual consulta, tá bom? Então eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.